A paz, meus amigos, muito bom dia para você, que a paz, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar nesta manhã. Café com Leite por aqui, meu nome é Leciane Silveira, é um prazer estar aqui com você nesta manhã, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Terça-feira de vitória para você e na presença do Senhor, as nossas forças são renovadas. Aqui todos os dias tem alimento, tem palavra, tem oração e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Se você abrir o seu coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai fazer morada e vai trazer paz e fortalecimento para a tua alma. Amém? Já vai buscando o seu cafezinho, pegando a sua palavra de Deus para buscar, pegando a sua Bíblia para buscar ao Senhor, porque com a ajuda do Senhor nós conseguimos vencer qualquer adversidade que vier se apresentar. Amém? Irmãos, o texto que eu quero ler hoje está lá em Romanos 8, versículo de número 26. Eu quero te perguntar se em algum momento você já se sentiu cansado, desesperado, sem forças, achando que não é possível. Se em algum momento você já sentiu que você tem uma fraqueza que é grande demais, que essa fraqueza te impede de viver os planos que Deus tem. A fraqueza é algo que te desvia do propósito. A fraqueza, o cansaço é diferente. O cansaço, você busca Deus por meio da força que Deus te dá, né? Deus dá essa força e esse cansaço, ele é abatido, ele é renovado pela alegria do Espírito. Assim como quando um corpo, ele está cansado e você descansa e acorda renovado, né? Depois de uma série de exercícios, enfim, ou de caminhar muito, ou de ter trabalhado muito naquele dia, Deus, ele vem com o bálsamo da cura sobre as nossas emoções. Esse é um cansaço, mas eu quero falar hoje sobre a fraqueza. A fraqueza é tudo aquilo que tenta te desviar, muitas vezes, do propósito de Deus. É algo que a sua carne declina para aquilo. A fraqueza pode ser entendida para cada pessoa de uma forma. Às vezes alguns têm fraqueza no vício, outros têm fraqueza em alguma outra área, né? Seja espiritual, carnal, ou seja, a pessoa ela busca alguma coisa que não é do agrado de Deus, ela tem uma fraqueza, ela tem uma declinação da carne para aquilo, tá entendendo? E a fraqueza, muitas vezes, pode ser entendida como tudo aquilo que entra como uma distração das coisas de Deus. Por exemplo, eu sei que deveria orar, logo não oro. Por quê? Porque orar exige de nós um posicionamento, de chegar diante de Deus, orar. E às vezes no nosso dia tem outras coisas que são, aos nossos olhos, mais atrativas. Como assim, Luciano? Às vezes você olha assim o celular te chamando com notificações, com gente para você bater papo, com vida dos outros para você olhar, com história, com vídeo engraçado, com vídeo de receita. Só que se você não ora, você não tem vitória. A oração ela é a chave, a oração ela é o pilar principal. A oração te sustenta, a oração traz paz, traz calma à sua alma. Tá entendendo? E aí você tem uma fraqueza para ficar mais no celular do que ficar buscando a Deus em oração. Por exemplo, quando você busca no celular um conteúdo que te edifica, como o canal Café com Lê, você está buscando a Deus. De alguma forma você está querendo aprender a palavra, você está aqui lendo a palavra junto comigo, você vai orar daqui a pouco. Então, esse é um conteúdo diferente. O que significa? Que você não pode usar o celular? Não. Você tem que usar o celular com sabedoria, para você não ter a fraqueza de ser vencido pela ferramenta. É você que manda no celular, não o celular que coordena seu tempo. Tá entendendo? Isso é um tipo de fraqueza. Às vezes as pessoas perdem tempo olhando o story de 666 pessoas, né? 280, vendo que todo mundo tá fazendo e sentem que sua vida não tá andando. Por quê? Porque ficam presas nessa fraqueza de ficar acompanhando, de ficar... Enfim, a fraqueza é tudo aquilo que te afasta do propósito. O seu propósito, muitas vezes, é servir, né? Servir, seja a sua família, servir da congregação, servir ao seu irmão, ou muitas vezes seu chamado é de pregar, seja qual for o tipo de chamado, nós
o servir, ele engloba geral, porque Deus nos criou para andar em amor, em servidão uns com os outros, né? Então, quando eu falo servir, é de uma maneira geral, porque às vezes a pessoa não tem um cargo ministerial, não é uma pregadora, mas ela serve bem a sua família. E quando você tem uma fraqueza, a fraqueza te distancia desse propósito. Às vezes de ter uma casa bem cuidada, de ter filhos bem cuidados, porque ficou na fraqueza, por exemplo, de um vício, de um celular, de uma Netflix, de um jogo, de tantas coisas que podem te afastar da presença de Deus. Então, a fraqueza é algo que a nossa carne sempre vai inclinar para aquilo. Mas como vence a fraqueza? Permita nesta manhã que Deus te abençoe por meio das suas fraquezas. Hã? Não entendi nada, Aliciane. Como assim Deus vai abençoar por meio das minhas fraquezas? Justamente porque por meio da sua fraqueza, você abre essa fraqueza diante de Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu tenho dificuldade de orar. Senhor, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso. Você abre para o Senhor em vez de você tentar disfarçar ou negar que você tem a fraqueza. É muito fácil você falar que não é viciado em celular, que você negar, não, eu tenho uma vida com Deus, só aparente, mas você não está orando como deveria. Porque entenda que uma coisa também não é só você assistir vídeo e você tá orando. Ou você pode vir aqui ver o vídeo de culinária, acabou o vídeo de culinária, você não vai estar alimentado, você tem que fazer o seu alimento. A oração é a mesma coisa, você pode orar junto comigo. Já é uma edificação. Mas você só escutar a oração e receber, você não está orando. Então, quando eu falo de rotina espiritual, de buscar através da sua fraqueza, é você ser sincero perante Deus. Não é você disfarçar, que você disfarçar o quê? Eu postar uma Bíblia linda, eu postar que eu bebi tanto de água, que eu fiz tanto de exercício, que eu fiz tanto de corrida, que eu fiz tantas coisas, e às vezes eu cheguei lá e fiquei só mexendo no celular. Mas eu quero mostrar, eu quero disfarçar que eu tenho uma espiritualidade, eu quero disfarçar que eu sou uma boa mãe, eu quero disfarçar. Então, quando você disfarça, você não consegue vencer a sua fraqueza. Você vive só uma vida que é aparente para as pessoas pensarem que você está bem. Ou mesmo você nega. Não, não estou viciado, não. Eu que controlo as minhas coisas. Não, eu não tenho inclinação para isso, não. Tá entendendo? Pensa na sua fraqueza. Quando você tenta disfarçar, falando que você não tem um vício, e na verdade você não fica sem a bebida, ou você não fica sem o jogo, ou você não fica sem a droga, ou você não fica sem o sexo, ou você não fica sem o celular, seja qual for a área. Não disfarce, não tente disfarçar. Aceite que você tem um problema. Eu tenho um problema com bebida, eu tenho um problema com sexualidade, eu tenho um problema. Você precisa falar o nome do seu problema e pedir ajuda ao Senhor. Permita que Deus te abençoe por meio das suas fraquezas. Como assim, Luciane? Leia comigo Romanos 8, versículo de número 26. E da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto. O Espírito Santo, ele age, né? Da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. Nós não sabemos falar com Deus da forma clara do que precisamos. Mas o Espírito Santo, por meio das nossas fraquezas, sua fraqueza está aqui. O Espírito Santo, você começa a orar falando que você tem uma fraqueza, né? Senhor, eu tenho uma fraqueza para isso. Eu tô vendo que isso aqui está impedindo eu de receber a bênção. Me ajuda. O Espírito, ele intercede por meio dessa fraqueza e ele leva a Deus com gemidos inexprimíveis, né? Aí Deus já direciona, olha, ela precisa de libertação, ela precisa, Senhor, de pessoas para ajudar ela espiritualmente, ela precisa de amizades saudáveis, ela precisa de novos hábitos, entendendo? Então, Deus, o Espírito Santo, ele já condiciona de uma forma para Deus transformada a sua fraqueza. Ele leva para Deus tudo, porque você olha, você acha que a sua fraqueza é só uma. Você consegue enxergar uma fraqueza, mas Deus vê várias fraquezas. Você tem mágoa do coração, você tem facilidade de magoar, você tem essa fraqueza de muitas vezes ter inveja,
muitas vezes ser uma pessoa soberba. O Espírito Santo, quando você ora, né? Da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. A palavra que está falando, irmãos, nós não sabemos, nós pedimos o quê? Pedimos bênção financeira, pedimos para ser abençoada a nossa família, mas nós não pedimos muitas vezes como convém para Deus trabalhar no nosso interior. E quando você entender que ter uma vida de oração é o que vai mudar o cenário da sua família, quando você entender que você mudar a si mesmo, que você vai conseguir mudar o outro, quando você entender que você se lapida, você se doa, você pede a ajuda do Espírito Santo na sua fraqueza, permite que ele tenha esse relacionamento com ele, né? Que ele te abençoe por meio dessa fraqueza, sem nenhuma vergonha de falar diante de Deus. Através disso, a sua bênção vem. Através disso, o Espírito intercede por nós. E aí você começa a ver mudança na sua vida. E isso é um exercício repetidamente. Não quer dizer que você orou pela sua fraqueza, um dia você está liberto. Você vai continuar orando e lutando sobre aquela fraqueza. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos ajuda por meio da nossa fraqueza. Olha que coisa linda. Ele nos ajuda sabendo que não somos perfeitos. Então não adianta você disfarçar, você negar que você é forte, que você consegue, sabe? Fala para o Senhor sinceramente a sua fragilidade, a sua fraqueza, que o Senhor está disposto a te ajudar. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, que nos refrigera, pela tua misericórdia, ó Pai. Visita o nosso coração nesta manhã, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo restauração, Senhor. Cada pessoa que entrou aqui neste vídeo, Senhor, que seja fortalecido, Senhor, que as nossas fraquezas, Senhor, diante de Ti, que o Senhor venha, Senhor, nos restaurar. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que não venha sair da mesma maneira, mas que venha sair com o coração alegre, com o coração, Senhor, renovado, com desejo de te buscar, com desejo de estar na Tua presença. Ajuda, Senhor, os Teus filhos, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda a nossa casa. Repreende todo adversário, todo cão, todo maligno que vem tentar, Senhor, sobre a nossa vida, porque há poder no nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, todo mal, toda seta, todo embaraço, tudo que vem, Senhor, cegar os nossos olhos espirituais. Dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos, Senhor, sabedoria para este dia. Fortalece, Senhor, o nosso coração em Ti, para estarmos ligados em Ti, para estarmos, Senhor, olhando somente para Ti, para não nos distrairmos, Senhor, por coisas que não são da Sua vontade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa vida. Nos fortalece, Jesus, nos ajuda, meu Deus, a olhar, a perseverar em Ti, a estar, Senhor, ligado em Ti. Meu Deus, nos segura, ajuda, Senhor, ó Deus, a cada dia, Deus, a buscarmos somente a Tua vontade, a não sairmos da Tua vontade, a ficarmos, Senhor, ligados, Senhor, meu Deus, longe de tudo aquilo que nos distrai da Tua presença. Eu oro, eu consagro o nosso dia ao Senhor, eu consagro a nossa família ao Senhor. Tira, Senhor, livra de toda ansiedade, todo medo. Joga por terra todo o mal, toda obra, Senhor, contrária. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe o seu dia em nome do Senhor Jesus. E que Deus fale mais ao teu coração. Amanhã eu espero estar aqui com você. Fique com Deus. Não deixe de compartilhar este vídeo, tá bom?